O homem é o animal que faz barganhas. Uma das frases que elucida o pensamento central de Adam Smith, filósofo, que nós vamos estudar aqui hoje, pessoal. Então, o Adam Smith ele tem essa grande obra, A Riqueza das Nações, que é uma das que elucida muito fortemente o seu pensamento. Nós veremos outras duas obras aqui que também são basilares para o seu pensamento. Mas, de antemão, vamos conhecer um pouquinho, afinal de contas, quem que é o Adam Smith. Então, ele nasce em 1723, falece em 1790. Ele nasce ali na Escócia e envereda seus estudos pelas chamadas ciências humanas, mas, sobretudo, pela filosofia e pela economia. Nós vamos ver que ele vai buscar um fundamento do que é o ser humano, do que é a natureza humana e como que a partir dela vai surgir a economia, inicialmente ali pelas barganhas, pelas trocas, até o surgimento da moeda e das demais formas de trabalho. Então a tese central aqui do nosso pensador é o que eu elucidei no início aqui da nossa videoaula, que é de que o homem é um animal que faz barganhas. Diante disso, então, ele vai buscar compreender então, essa natureza e como que ela suscita o comércio. Então, na visão do Smith, pessoal, Adam Smith ou Smith, como vocês preferirem, o ser humano ele tem dois traços fundamentais, sendo ele a benevolência, então isso de agir bem, de agir de uma forma boa para o bem comum, e o interesse próprio, de agir buscando aquilo que é mais aprazível para o meu eu. Porém, o seu interesse pessoal, essa busca pelo que é para o meu eu, é mais forte do que a ação benevolente na visão do Smith. Então, tendo o homem necessidades que vão das coisas mais básicas até as mais elementares, ele buscará pela barganha sanar a maioria dos seus desejos. Então, naturalmente, o ser humano tem necessidades que são desde as mais básicas, se alimentar, dormir, e isso vai tendo cada vez mais construções mais elementares. Por exemplo, o ser humano tem necessidade de se vestir, mas essa roupa pode ser de várias maneiras, pode ter várias funções. Então, naturalmente, o ser humano ali ele vai barganhar, ele vai trocar as coisas que ele tem com os demais. Diante de uma barganha, o movimento mais comum é de instigar o outro a melhor maneira de conseguir o que você quer. E como que você faz com que o outro dê aquilo que você quer? Instigando ele que o que você tem para o dar é aquilo que ele deseja. Então, em outras palavras, como o traço mais forte do ser humano é o seu interesse pessoal, a melhor maneira de se negociar algo é fazendo com que ele queira algo, que é algo do seu amor próprio, algo que ele deseja, em troca daquilo que você pode oferecer. Então, o traço fundamental aqui de uma barganha, de se ter êxito nessa barganha, é você oferecer para o outro aquilo que ele deseja, e aquilo que ele deseja vai sanar e fazer com que ele faça aquilo que é o seu objeto de desejo. Fazendo essa análise, então, inicial da natureza humana, como que funciona os anseios do ser humano, o seu desejo, o Smith ele compreende que o traço fundamental da vida humana é a cooperação e assistência de um grande número de pessoas. Portanto, o homem é um animal que faz negócios. Pense um bebezinho sozinho, ele sobreviveria? Não, ele precisa dos demais. E cada vez mais nós precisamos uns dos outros para que nós possamos viver em sociedade. E o que faz com que todas essas trocas sejam possíveis é o que ele chama aqui de barganha. Por exemplo, sou um professor de filosofia. Esse apartamento aqui que eu estou não foi construído por mim. Logo, eu precisei trocar as minhas aulas. Vamos supor que eu dei aula para o filho das pessoas que construíram isso, enquanto essas pessoas fizeram essa construção. E essas pessoas que fizeram a construção tiveram os que plantaram o alimento. E eles trocaram essa construção por esse alimento. Então, é da natureza humana esse ato de o quê? Fazer trocas, de fazer barganhas. Então, esse estágio de fazer negócio dos seres humanos proporciona o surgimento da economia, que na visão do Smith se deu a parte de estágio, sendo ele, inicialmente então, como que funcionavam essas trocas? A humanidade era formada por famílias, e essas famílias eram autossuficientes, a família ou o grupo assim, ele podia caçar, buscar as maneiras de suprir suas necessidades. Com a construção então das famílias, cada família se mantinha a partir das suas atitudes, porém, isso vai evoluir para a produção de um único bem ou de um serviço, então cada família vai se tornar especialista em alguma coisa. O Smith ele vai elucidando aqui em várias passagens
como que se dá esse desenvolvimento das famílias nos blocos, até gerar um único bem em um serviço, e a gente vai chegar então aqui no auge do tempo do Smith, que é o que? A Revolução Industrial, que traz a possibilidade da produção em larga escala. O mesmo, então, esse desenvolvimento é observado na maneira de se comercializar. Se antes a base era trocas, a gente vai ter aqui, por exemplo, essa troca, o escambo e várias outras maneiras, o dinheiro vai surgir e vai ser a mediação entre a troca e o que vai dar valor a um determinado produto. Todo esse movimento ele é possível porque há uma divisão do trabalho. Então, um traço que o Smith traz de fundamental para proporcionar esse desenvolvimento da riqueza das nações é a divisão do trabalho. O que ele quer dizer com isso? Quando eu divido o trabalho, eu trago uma maior produtividade, consequentemente, maior a riqueza humana. Isso faz com que, quanto mais universal e organizada, mais riqueza uma sociedade terá. Então, nessa obra da Riqueza das Nações, o filósofo dá o exemplo do alfinete, que quando era produzido por uma pessoa, demorava dias para se produzir um alfinetezinho bonitinho daquele tamanho. Mas, mediante a divisão do trabalho, é produzido em menor tempo, em larga escala. Imagina, eu confeccionar um livro inteiro sozinho, fazer a capa, fazer a revisão textual, fazer a diagramação e as várias outras coisas. Agora imagino, eu tenho a função só de escrever, eu tenho uma pessoa que é especialista na correção, eu tenho uma editora que é especialista em fazer as bases, diagramação do livro, a capa do livro, ou seja, a produção ela vai ser muito mais rápida. Então essa divisão do trabalho, junto a todo esse desenvolvimento que vem lá das bases familiares, para o artesão, para a Revolução Industrial, e essa divisão do trabalho, a troca mediante ao dinheiro, faz com que o desenvolvimento seja muito, muito mais rápido mesmo. E isso possibilita o quê? A uma nação se tornar rica, porque mais coisas são produzidas em menor tempo, em maior escala, isso proporciona uma troca muito maior e o povo consegue se desenvolver cada vez mais. Então, nesse modelo aqui que o Smith ele traça, que ocorreu esse desenvolvimento e a riqueza das nações, a missão do Estado seria ordenar a sociedade mediante as leis, que é a base ali da justiça, e a igualdade de condições para o desenvolvimento, que seria a educação. Então, o que o filósofo está falando? O que importa na sociedade não é a competição, todo mundo está competindo para quem faz mais. Se um humano, por natureza, necessita dessas trocas, quanto mais unida uma sociedade for pela barganha, baseada no mútuo interesse próprio, mais ela vai se desenvolver. Então não é quem produz mais, quem faz melhor. É uma sociedade entender todas as suas necessidades, se desenvolver de uma tal forma onde todo mundo vai produzir aquilo que é necessário para o desenvolvimento do seu povo. Então Smith defendia que a sociedade como um todo se beneficia quando os indivíduos perseguem seus próprios interesses. Disso vai surgir a sua grande tese. A mão invisível do mercado, com suas leis de oferta e procura, deve regular a sociedade. Assim, o governo deveria se limitar à justiça e à educação. Não tendo ele que controlar o mercado, haveria diminuição dos impostos. Então, qual é a tese central aqui do Adam Smith? É natural do ser humano a barganha. Quanto mais essa barganha ela se desenvolve, mais ela busca o quê? Sanar os desejos dos próprios indivíduos de uma sociedade. Então, o comércio ele se desenvolve a partir de necessidades naturais de uma sociedade. O Estado não precisa intervir. Naturalmente, essa mão invisível do mercado faz com que as coisas funcionem em uma sociedade. O Estado, então, ele tem que dar a justiça e ele tem que dar a educação e deixar o comércio fluir naturalmente, porque ele não necessita de ninguém intervir. Ele, por si só, faz com que uma sociedade se desenvolva e se torne benevolente. Por fim, então, o Adam Smith ele defende que a riqueza das nações não depende da reserva de ouro, mas do seu trabalho. Isso significa que o mercado é a chave para uma sociedade justa, com a liberdade proporcionada pela compra e venda de bens. Portanto, os indivíduos podem desfrutar da sua vida na liberdade natural. As principais obras, além da Riqueza das Nações que eu falei para vocês, é a Teoria dos Sentimentos Morais, onde o Smith vai tratar essa natureza do ser humano que tem a benevolência, mas também tem um interesse pessoal próprio. A Riqueza das Nações, onde ele estrutura
como que uma nação se torna rica, ensaios sobre temas filosóficos, onde ele vai discorrer sobre várias perspectivas filosóficas que envolvem tanto a economia quanto a filosofia. E o que é mais interessante aqui, pessoal, a maneira como que o Smith ele se torna um desses percussores na tradição da economia, ele pensa esse ato de barganhar como natural do homem devido à sua própria formação e necessidade. E desse desenvolvimento vem suas teses mais polêmicas que nos ajudam a compreender um pouco da sociedade, mas ao mesmo tempo nos fazem pensar. O mercado livre, a gente vai estudar bem futuramente lá os filósofos libertários que defendem essa não intervenção do Estado. O Smith ele fala, o Estado tem que cuidar da educação e da justiça. As outras coisas por si só vão funcionar porque é natural do homem barganhar e cada setor da sociedade ele se desenvolve de acordo com essas necessidades e o que ela visa é o bem comum. Essa mão invisível, ela funciona? É necessário que o Estado intervenha na economia ou não? Ela por si só funciona. Essa natureza humana que busca um interesse próprio faz com que toda uma sociedade se desenvolva buscando esse bem comum no fim das contas, ou não? É necessária a intervenção do Estado. Então, o Smith nos traz grandiosíssimas questões, um filósofo economista moderno, mas que nos dá muito o que pensar, e espero que vocês discorram aí sobre essa questão. Sobretudo, essa visão dele da naturalidade da barganha, acho que essa é mais aceitável, porque nós precisamos um dos outros para sobreviver, mas como que deve funcionar a economia? Ela deve ser uma mão invisível, o mercado funciona por si só, ou o Estado deve intervir para além da justiça e da educação. Obrigado pela atenção, sigamos dialogando e ousando pensar.